Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Edneide. Seja bem-vinda. Vamos aguardando. Todos estão chegando. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Edneide, um abraço enorme. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegando para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Vamos aguardar um pouquinho. Que bom lhe ver, nunca mais. Eu sempre vejo nas suas lives, né? Mas pessoalmente nunca mais nos encontramos. Mas está me vendo? Está me vendo? Oi, Betinha. Saudade de vocês. Agora Alô, sim, Hélida, agora. Como vocês estão vendo como está a posição nossa aí? estamos enquadradas. Estamos enquadradas, é o novo modelo, né? De Isso. estarmos procurando saber como estamos, se está todo mundo vendo. Sueli, boa noite. Ai, que maravilha. Hélida já aqui conosco. Bom, eu me chamo Sônia Nascimento, sou trabalhadora do NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, localizado em Olinda. Estou no NEAM já há 21 anos, graças a Deus. E eu agradeço imensamente esse momento de estar aqui novamente. Estar aqui novamente não, a primeira vez que eu estou dirigindo, né, esse trabalho online, mas que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre, para que a gente possa passar os ensinamentos de Jesus, não é verdade? Então, está aqui conosco Hélida, nossa palestrante da noite de hoje, que é um prazer enorme, muita alegria, é trabalhadora da casa também, e vai trazer para nós Diga Não ao Suicídio. Um tema muito pertinente nesse momento em que estamos passando com essa pandemia. Muitas pessoas que não têm noção da gravidade e muitos não suportam, né? Então, vamos dizer não ao suicídio, que é muito grande o que Exato, acontece, não é isso? Então, exato. que nós possamos iniciar, eu vou iniciar com a prece para passar a palavra a você, Elida. Obrigada. Doutor Irineu, boa noite. Roberto, boa noite. Boa noite, boa Que noite. bom todos chegando, muita paz para todos. Vamos assistir a nossa palestra de hoje com muita alegria, Betinha. E vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos. Te pedimos, Pai, de amor, de bondade, agradecendo esse momento de prece, agradecendo este momento de ensinamento, para que a gente possa ter a oportunidade de aprender mais um pouco, né? Que esses ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, é que nos guia, é o nosso caminho. Pai, bondade, Tu és tudo para nós, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, para que possamos deixar nos nossos corações, para que possa abrir os corações de todos nós encarnados e desencarnados também, e aos homens que aqui estão, para dar amor de uns para os outros, na caridade, na paz, na solidariedade e, acima de tudo, muito amor e perdão.
Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, e que possa iluminar a nossa irmã na noite de hoje. Que ela possa passar para nós todos os ensinamentos à luz da doutrina espírita e assim que nossa compreensão se faça, abrindo as nossas mentes para o aprendizado. Com a permissão do nosso mentor desta casa, Aristides Monteiro, e Deus nosso Pai, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da noite de hoje. Que Jesus nos ilumine hoje, agora e sempre. A palavra é sua, Hélida. É sempre um prazer poder participar de live nesse sentido de amor e caridade, de repartir os ensinamentos, que somos eternos estudantes e trazendo esses aprendizados nos ajuda cada vez mais a reforçar os nossos estudos, nossos conhecimentos, né? E passar também para outras pessoas o que a doutrina espírita nos esclarece e nos oferece. O tema hoje é delicado, bem sabemos, para muitos ainda considerado como tabu, mas é necessário sempre estar à tona este tema para alerta, para reflexões. Como você bem falou, Sônia, principalmente nesse período de pandemia, onde muitas pessoas estão pelo desespero, pela falta de conhecimento, buscando por esse caminho tão errôneo, né, achar uma solução que não é algo ideal. E se ao menos a gente também perceber, pode ter pessoas conhecidas, amigos, familiares, com problemas, em volta da gente, com problemas, e que precisam ser ajudados. Então, por que nesse mês de dezembro? Porque é um mês de mais amor, de mais energia. Então, falar do nosso Mestre Jesus, o aniversariante do mês, e Jesus, com todo o amor que ele é, a profilaxia, ele é a cura de todos os males, ele nos ofertou o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, que vem tão enriquecida de conhecimento, de informações, de alertas, principalmente para esses espíritos que optam pelo suicídio. Então, eu vou trazer alguns pontos, já são muito divulgados, a gente sabe que tem palestras espíritas, mas é sempre bom a gente refletir novamente, somar, né, uma informação lá, outra cá, e a gente vai enriquecendo o nosso aprendizado. Eu vou tratar alguns pontos importantes sobre o tema. Às vezes a gente sabe que chocam, a realidade choca. O que a gente vai apresentar aqui são depoimentos, né? São fatos que a doutrina também nos esclarece, mas precisam vir à tona, porque são muitas vezes depoimentos que fazem a pessoa sair dessa condição, desse intento. Então, a gente vai refletir com muito amor, com Jesus nos abençoando o propósito sobre o tema. E o primeiro ponto a ser tratado, que nós vamos falar, ele é bem importante, é saber qual é a visão do Espiritismo sobre o suicídio. Certo. Para a doutrina espírita, Sônia, o suicídio ele é como uma transgressão à lei de Deus. Porque Deus nos dá a vida. Então, ele unicamente tem o direito de tirá-la no devido tempo. A gente vem com um planejamento reencarnatório, um tempo previsto em cada encarnação para cumprir com as nossas missões, com as nossas, as nossas necessidades. E nós, indo tirar a vida antes do tempo previsto, é um ato de insubmissão, de indignação às vontades do nosso Criador. São os propósitos, né, que a gente muitas vezes não compreende. Isso, Sônia. Então, vamos lembrar também que o suicídio ele é uma triste ilusão, porque nós somos imortais. A vida, gente, ela continua plena. Nós vamos perder
a matéria física, mas o espírito permanece, a nossa essência, a nossa individualidade permanece, nós não perdemos. Então, segundo a visão espírita, o suicídio leva a essas pessoas a um caminho que de dor, de sofrimento, de desespero e de muita decepção. Porque quem opta por esse caminho, bem sabemos que está o quê? Descontente com a vida, está com sofrimento, com angústia, desespero. Então, eles esperam que, aniquilando a sua vida, vão solucionar o problema. Só que não é isso que acontece, é um ledo engano, porque o problema vai ser muito maior. Quando eles vão se ver vivos, sentir que o que fizeram não alcançou o seu objetivo e ver que o problema se torna muito maior. O problema que ficou cá e com o que eles vão encontrar no plano espiritual. Então, suicídio é uma ilusão. Vamos também lembrar que existe o suicídio direto. Nós temos, pelas estatísticas, se a gente procurar ver, eles costumam assim apontar que, em média, a cada 40 segundos, uma vida se perde pelo suicídio. E isso é uma estatística do suicídio direto, voluntário, daquelas pessoas que procuram, de uma forma ostensiva, tirar a sua vida. Por exemplo, já sabemos sobre uma arma de fogo, uma faca, às vezes se jogar de uma altura considerável para risco, se jogar na frente de um carro, um envenenamento, um afogamento e outras situações. Então, é considerado pela estatística esses. Porém, a doutrina nos alerta que essa não é a única forma. Nós temos também o suicídio indireto, o involuntário. A pessoa, ela não tem a intenção clara de se matar, porém, muitas vezes ela adota medidas que prejudicam a sua saúde, prejudica a sua condição de vida e diminui o seu tempo de vida. Então, podemos dizer assim, se eu tenho 70 anos programado nesta encarnação, e se eu botar vícios, vamos falar de vícios físicos por enquanto. Vícios físicos como o álcool, o fumo, drogas pesadas, ou então vícios morais. Se eu sou uma pessoa muito irritada, agressiva, raivosa, ou vivo entristecida, deprimida, hoje a depressão realmente está sendo um fator muito, Com forte para certeza. essa questão do suicídio. Então, são esses fatores que acabam prejudicando o nosso organismo. Vai nos danificando, vai tirando a nossa potencialidade de vida, vai fazendo com que a gente pereça. E acontece o quê? O desencarne e provavelmente vamos chegar no plano espiritual também como suicidas. Se eu tivesse planejamento de 70 anos e por causa de alguns vícios, de meios que eu adotei errôneos para a minha vida e desencarne com 50, eu teria o quê? Mais 20 anos pela frente, certo? Programados. E foram reduzidos por causa das minhas atitudes errôneas. Exatamente. A gente tem um belo exemplo no livro Nosso Lar, quando André Luiz chega, no seu desencarne, na região umbral, e ele é chamado de quê? De suicida. E ele não se conforma, ele não aceita, porque ele diz, eu não sou suicida. Inconscientemente, né? Exato. E quando ele é resgatado, a gente também vê isso no filme, mostra bem, né? Sim. Quando ele é resgatado, Clarencio, o mentor, vai elucidar, vai dar uma explicação. Estou ouvindo. Uns fogos aqui perto também. Acontece. É ao vivo. É ao vivo, exato. Clarencio, ele fala assim, é de lamentar que André Luiz tenha vindo pelo suicídio,
os órgãos do corpo somático possuem, olha que interessante, incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, expediçando patrimônios preciosos da experiência física. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, quando ele fala aqui que possuímos no nosso corpo somático incalculáveis reservas, nós somos dotados do fluido vital. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Mas vamos dar um exemplo simples. A gente vem com uma carga também, como se fosse assim, um combustível que nos dá vida, que nos animaliza, que nos dá o movimento, que é esse fluido vital. É como se fosse um isqueiro. O isqueiro não tem aquele líquidozinho, você vai tendo a chama, o isqueiro acaba, acabou-se a chama. Okay. É como uma vela que vai se apagando aos poucos. É como um veículo que vai no posto se abastecer, anda um determinado tempo. Mas se a gente não fazer uma manutenção boa nesse veículo, a gente pode ter o quê? Esse combustível se desgastar mais rapidamente. Exatamente. Esses exemplos simples, que é como nós temos também esse combustível. E se não cuidarmos bem, o que vai acontecer? Ele vai acabar antes do tempo. Então, isso são exemplos interessantes, falando no sentido do suicídio direto, e lembrar que também temos o indireto. Então, vamos agora numa outra questão. Quais as causas que levam ao suicídio? Sabemos que existem inúmeras causas, mas não podemos generalizar, né, Sônia? Certo, com certeza. Cada caso é um caso. Isso, mas todas elas, no fundo, a gente sabe que a sua causa primária decorre do desconhecimento da justiça divina, do desconhecimento da misericórdia de Deus, da falta de fé, do não conhecimento assim da vida futura, de não crer numa vida futura e da falta de resignação. Então, são fatores importantes que, se a pessoa não tiver base disso, tem a facilidade de ir para o caminho do suicídio. E a fé, a gente sabe que é o alimento do espírito. A fé raciocinada, aquela fé que te dá base, que te esclarece. Você passa por isso, por tal situação, quem é você, o que você faz aqui, por que você sofre. Então, quando você tem conhecimento de causa, mesmo sabendo que você está no mundo de prova e expiação, de sofrimento, de aflição, você tem na sua fé, você consegue perseverar. Com mais certeza. Difícil. Então, a fé é um fator também preponderante. E se falta-nos a milagres, fé, né? falta-nos a confiança, né, Sônia? Então, vamos também agora expor alguns pontos bem conhecidos que fazem também serem fatores para o suicídio. Materialismo. A gente sabe que isso é um grande combate que o espiritismo tem. É trabalhar contra o materialismo, contra o apego à matéria. Isso, aquele apego severo, o materialista que se agarra muito às coisas financeiras. Quando ele se vê sem aquilo que ele já estava habituado a ter, muitos não sabem lidar com não ter mais. E ficam num desespero muito grande. Aí preferem o quê? Aniquilar-se do que procurar outros recursos ou de uma forma humilde se reerguer. Muitos, pelo materialismo e pela falta de fé no futuro, preferem, então, o caminho do suicídio. O caminho mais curto, né? Que eles acham. Nós temos ainda o quê? A solidão, depressão, tédio da vida, enfermidades incuráveis, violências, maus tratos que podem a pessoa sofrer, a pobreza extrema, fanatismo religiosos, como a gente vê aí, às vezes, um líder religioso conduzindo tantas pessoas, pelo poder de persuasão, a acabar com a sua vida. Não é mesmo? Com certeza. Nós temos também
abandono familiar, Sônia, perdas afetivas, distúrbios mentais, desesperanças e um outro fator importante, que são as perturbações espirituais. Como é necessário orar e vigiar? Porque sabemos que temos esses irmãozinhos que ainda vivem na ignorância, ou que procuram, às vezes, por vingança, nos persuadir. A influência deles é tão sutil que, se a gente der qualquer brecha nesse sentido de fraqueza, eles vão captar e vão começar o quê? A querer nos intuir, a nos induzir ao suicídio. E a gente pensa que aquela ideia vem da gente, não sei o quê, mas às vezes eles estão ali trabalhando uma forma de persuadir você também a desistir da vida, como muitos fizeram, muitos ainda que não aceitam o resgate e ficam em volta da gente. Então, esses irmãos, infelizmente, que ainda estão pela ignorância, precisam ser ajudados. Mas acontece muito também esse ponto que fazem nos perturbar. Então, são todas essas causas, aqui faladas, que têm como base, gente, o descontentamento com a vida. A incredulidade, como eu falei, do futuro, a falta de fé, faz com que esses irmãos procurem o quê? Ah, eu não tenho força para resistir a tal problema, eu não consigo resolver tal coisa, eu estou triste, isso aqui não serve para mim, não faz sentido. Eu prefiro, então, o quê? Nada. Às vezes eles preferem o nada, né? Porque o nada contra aquilo que está me incomodando. Porque é uma ilusão, né? Então, eles optam pelo suicídio, infelizmente. Então, muitos não têm esse conhecimento e procuram esse caminho tão equivocado, mas pela fé, pelos trabalhos que estão tendo, com muito amor, muita divulgação, nós vamos trabalhar as mentes, os corações, para que procurem conhecer, né? Procurem se conhecer, se confiar e se fortalecer. Isso, pela fé, a gente vai conseguir, cada dia a gente vai trabalhando mais isso. Um outro ponto que nós vamos abordar agora também é como o espírito de um suicida se vê no plano espiritual após o ato. As pessoas comumente sentem curiosidade e querem saber o que acontece com eles. O espírito de um suicida, quando acomete isso, varia muito. A gente sabe que são infinitos os casos. Cada caso é um caso, tem seus atenuantes, tem seus agravantes, então a gente não pode generalizar. Tudo que for citado aqui, a gente não pode dizer para todos é assim. Não, não. Por isso que é bom a gente estudar, a gente ouvir outras... A evolução de cada um é diferente, não é isso? Exatamente, a situação de cada um. Então aí a gente vai ampliando o entendimento e vê que como é extenso essa situação. Então, a gente precisa analisar, através da literatura espírita, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho com o livro O Céu e o Inferno, que traz depoimento de espíritos suicidas. O Céu e o Inferno, ele é a quarta obra da codificação, e na segunda parte traz depoimentos de não só espíritos suicidas, mas de diversos espíritos, espíritos sofredores, espíritos felizes, cada um conta, relata como foi o seu desencarne, o seu passamento. E também tem esse conjunto de informações de suicidas. Então, a gente vai ter alguns exemplos aqui. Mas o que muito chama a atenção, que para a maioria dos suicidas, a primeira coisa que eles sentem ao chegar lá é a decepção. É a desilusão de se ver vivo, de ver que não conseguiu alcançar o seu intento. Então, quando ele desperta no plano espiritual, ele se vê vivo, ele vai perceber as suas dificuldades e os seus problemas serão muito maiores do que o que ele deixou aqui. Ele vai entrar nesse processo de desilusão tão grande, de perturbação tão grande, que para muitos, a doutrina às vezes fala que chega até um nível de loucura. Eles ficam tão ali cristalizados, tão
voltados no seu problema, que eles Perdidos, não né? conseguem ver a assistência que está querendo ser dada a eles. Eles estão tão ali, demora às vezes muito tempo para serenar a mente, para se acalmar, para conseguir ter todo o aparato. Então, a gente vai ver aqui um caso de decepção que no livro Céu e Inferno nos relata. Fala de um caso de um homem que isso foi em 1858. 50 anos, decentemente trajado, ele se apresentou num estabelecimento lá da Samaritana, em Paris. Isso lá no estabelecimento, um hotel. E ele pediu um quarto e foi para o seu banho. O criado, achando o silêncio dele, a demora dele muito extensa, procurou ir no quarto para averiguar o que estava acontecendo. E ele se deparou com uma cena muito triste, para um quadro horroroso. Ele encontrou este senhor que havia com uma navalha se degolado na banheira. Passado algum tempo, algum período, a sociedade parisiense, através da sessão mediúnica, evocou este senhor para saber como estava a situação dele. E ele, com palavras, veio falando assim: dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Então, nesse exemplo, o desapontamento do suicida, a gente vê que faz muito sentido. Ele tentou e viu que não teve êxito no seu intento e, ao mesmo tempo, se sentindo ainda vivo e sentindo a impressão do que ele tinha causado. Então, uma outra situação comum encontrada entre os suicidas, eles ficam revivendo, Sônia, continuamente o momento da morte. Ele, por exemplo, nesse caso deste senhor que houve esse corte da navalha, é como se ele ficasse revivendo a cena do corpo. Existe um outro relato também de um outro caso que aconteceu em 1863, e esse senhor chamado François Simon Louvet, ele nos fala assim: será que tereis compaixão de um pobre miserável que sofre há muito tempo torturas tão cruéis? Oh, o vazio, o espaço, eu estou caindo, socorro. Meu Deus, tive uma vida tão miserável, eu era um pobre diabo, sofria com frequência de fome na minha velhice. É por isso que começaram a beber e que tinha desgosto da vida. Quis morrer e joguei em mim. Oh, meu Deus, que momento! Por que, então, desejar acabar comigo quando estava tão perto do fim? Que sofrimento, né? Por que eu fui inventar de fazer isso se já estava na minha velhice? Então, veja isso. E ele se via sempre o quê? Caindo, como se aquela queda nunca chegasse ao fim. E nós, Sônia, que bem sabemos, trabalhamos na psicofonia, que atendemos irmãos e como chegam esses desencarnados, relatos, né? muitos suicidas, né? Muito. E a gente dá toda a assistência, a gente sabe que eles vêm como se fossem num transe, vivendo a cena ainda no momento. É como se eles estivessem na cena. Aquela vivência deles, Isso, é preciso o quê? Aquele choque anímico, eles encontrarem um padrão vibratório semelhante a ele, encontrar aquele meio de sair daquela, né, situação, daquele transe, para ser despertado, assistido, auxiliado. São tantos que chegam relatando o momento da situação. E a gente, com amor, com muito carinho, né, dá o encaminhamento. Não podemos julgar, não podemos acusar, muito pelo contrário. Cada sofrimento tem a sua explicação. A gente não pode dizer, puxa vida, por que você fez isso? Não era assim. Não, ele passou por aqui, ele teve os motivos dele. O que a gente tem é que motivá-lo ao amor, à vida, a seguir em frente, a não desanimar, a ter amor e respeito, né, de um futuro melhor. Exato. Então, outra situação, Sônia, que são vivenciadas de forma comum entre eles, os suicidas, é a culpa. Uhum. Muitos
se perturbam mais ainda quando veem o que aconteceu, se arrependem, sentem-se muito culpados, né? Eles ficam num estado de desespero muito grande. Também temos um exemplo aqui no Céu e Inferno, que é narrado como o pai e o recruta. Este senhor, no início da Guerra da Itália, em 1859, um negociante, pai de família, que tinha um filho único, e esse filho foi convocado sobre a guerra. Qual é a ideia do pai? Se eu me matar, ele não poderá ser recrutado, porque ele vai ter que ficar aqui me representando como responsável pela família, da mãe dele. Essa foi a ideia dele, não foi o que ele fez, uma coisa. Então, em uma outra ocasião, pessoas querendo saber como ele estava, evocaram, e ele também, em psicografia, relatou. E foi a evocação assim: oh, obrigado, sofro bastante, mas é justo. No entanto, ele me perdoará. Observação: o Espírito escreve com grande dificuldade. E é evidente que a palavra Deus ele não consegue pronunciar. Aí pergunta, por quê? E ele justifica dizendo, sou indigno disso. Então ele tinha tanta culpa que a consciência lhe chamando a razão e ele não conseguia, né? Sou indigno de me elevar a Deus. Mas Deus é tão misericordioso que não falta auxílio, assistência com ninguém. Aí o Espírito São Luís vai explicar também essa questão. Porque o quê? A pessoa que evocou falou assim para o suicida: vós dizeis que sofreis. Erraste, sem dúvidas, ao vos suicidades. Mas será que o motivo que vos levou a esse ato não vos valeu nenhuma indulgência? Aí ele disse, a minha punição será menos longa, mas a ação praticada não é menos má. Ou seja, ele tem que resgatar, ele vai quitar o débito, mas como a gente falou, cada caso é um caso, tem os seus atenuantes, tem os seus agravantes, e o Espírito São Luís vai esclarecer. Ele diz assim, que tudo é levado em consideração pelo nosso Pai, nosso Criador, mas que, acima de tudo, esse espírito é preocupado. Então, esse espírito sofre justamente, faltou a consciência em Deus. Falta que é sempre nível. Aí ele questiona assim, se o filho, por exemplo, chegasse no momento que não ia ser mais convocado, ou se o filho fosse para a guerra, mas nada de mal ia acontecer, que ele voltasse ileso. É o si, né? Sônia, era uma missão, era um cumprimento da encarnação dele, que ele teria que passar, e o pai interrompeu. Então, são fatores que todos devem ser analisados, não é isso? E a gente tem que ter a confiança, ser resignados, pedir a orientação dentro das situações que chegarem até nós, pedir auxílio e ajuda, sempre a lei de nos ajudar, para a gente não entrar no desespero, não fazer coisas equivocadas que possam agravar a situação. A gente tem uma outra situação. Às vezes está dando uma... Hélida, às vezes está dando uma baixinha um pouquinho. Eu acho que é a tua conexão, né? Mas está dando para ouvir? Agora melhorou, sim, tá? Mas às vezes vou tentar falar um pouco mais alto. Vou tentar falar um pouco mais alto. Talvez eu esteja querendo ser um pouco mais delicada para não ter tanto som, mas vamos lá. Acontece. Estamos ao vivo. Então, a gente vai lembrar de uma outra situação que pode também acontecer com frequência, é que em função deles também serem dotados de muito fluido. Lembra aquilo que eu falei no começo, aquele do nosso fluido, do nosso combustível? Então, o fluido vital é isso, gente. É o elemento que nos animaliza, que nos dá vida aqui na carne. Quando encarnados, nós temos essa vitalidade. E o que acontece com esse fluido vital? É aquilo que eu falei. Se eu tenho 70 anos, desencarnei aos 50, ou pelo suicídio direto, ou coisa e tal, eu tenho 20 anos de fluido, e o fluido vai permanecer ali no meu organismo até que se decomponha, coisa e tal, até que se desgaste. Em movimento, né, sempre.
esse fluido ainda perdurar, o meu perispírito, que é o quê? O meu corpo semimaterial, que vincula o meu corpo físico ao espírito, que é o intérprete, ele está o quê? Vinculado ao corpo físico, ele não se desprendeu. Então, o que pode acontecer é sentir todas as impressões dos despojos. Quantos espíritos a gente já ouviu comentar, eu sinto os vermes comerem, não é mesmo? Como? Porque ele Uhum. está vinculado à matéria, a matéria está se É o apego, decompondo. né? Exato, mas ele está ali vinculado. E aquele fluido está ali ainda, até que aquilo se dissipe, entendeu? Então, ele vai tendo essas impressões. Então, é algo que a gente tem que analisar bastante nesse sentido, estudar, compreender bem a questão do fluido vital. E a outra situação triste também que acontece é que o espírito suicida, ele vai ter a possibilidade de ser atacado pelos vampiros espirituais. Que são esses vampiros? Se não esses nossos irmãos desencarnados. Não aqueles que a gente vê de modo assim na Na televisão, aquela televisão. imagem, né, de espírito dos dentes, não. O vampirizador, nesse sentido, é aquele que vai sugar essas energias, esses fluidos. Então, imagine irmãos desencarnados, porque esse fluido que dá aquela sensação de vida, eles que estão desencarnados, essa sensação, esse fluido, lhe faz bem, eles querem continuar sentindo isso, pelo apego à matéria que eles têm. Uhum. Então, se eles sabem que o espírito desencarnou, o suicida, está cheio daquela vitalidade, daquele fluido, eles vão em bando em cima, querendo o quê? Sugar, sentir aquela energia. Então, é uma situação desagradável, que a gente tem Terrível, que né? levar, refletir, é chocante, mas é a verdade. A gente precisa, como eu falei, são situações que nos alertam, que nos chocam, mas é preciso a gente expor para que a gente fique atento aos fatos. Certo. Uhum. Outra coisa, Sônia, é que o Hum. espírito vai ter o quê? O suicida vai ficar com o seu perispírito lesionado. O que é o perispírito? Aquilo que eu lhe falei, está vinculado ao corpo físico. Então, se Hélida, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu me dou um tiro na minha nuca com uma arma de fogo. Eu não vou danificar essa área, não vai ficar Com perfurado, não vai ficar. certeza. Uhum. Eu vou chegar no plano espiritual, a minha referência, a minha individualidade, igualzinho como eu Uhum. fiquei aqui. Eu não vou Certo. perder a minha individualidade, sou minha Uhum. representação, o perispírito. Então, Uhum. esse perispírito, ele é dotado de canais energéticos, de centro de forças, que no momento do suicídio, aquele ato, quando vai ser praticado, pela a questão de sobrevivência da própria natureza, ela reforça aquela área, ela fica tão condensada de energia que aquela área vai ficar Certo. Danificada, né? então, cada igualzinho como está aqui. E por Uhum. isso que eles aparecem lá, sentindo, ficando como Uhum. estão na hora do ato cometido. E como sabemos que todos nós vamos continuar encarnando, desencarnando, pelas nossas necessidades de aperfeiçoamento, esses Certo. espíritos vão reencarnar também. E quem molda o corpo físico é o perispírito, não é o corpo físico que molda o perispírito. Então, como esse perispírito está lesionado, Uhum. ele vai vir numa nova encarnação, provavelmente com aquela região que ele causou danificada. Se eu dei um tiro, então eu posso vir com lesão cerebral, com um problema no cérebro. Se eu Certo. me afoguei, eu posso vir com um problema respiratório, se eu me envenenei com algum problema gástrico, se eu me prejudiquei no coração, e assim sucessivamente. Então, é isso que acontece. O perispírito também vai ficar danificado, precisa vir à carne, porque aqui na matéria que nós encontramos elementos que vão favorecer, ajudar essa restauração, que muitas vezes, Sônia, não é só numa encarnação que precisa se recompor. Às Certo. vezes, É. necessita muitas Muitas idas outras. e vindas Uhum. para as reparações. Então, também podemos citar o caso de pessoas que tentam antecipar a sua morte para encontrar com aqueles que antecederam.
Pessoas que amam por demais falam, não, eu vou me matar, porque eu vou me encontrar com ele lá. Mas isso também é um leve engano. E isso pode tomar E como, né? muitas vezes a pessoa pensa que vai ter esse intento e não vai conseguir. Tem um caso também aqui em Céu e Inferno de uma mãe que o filho está perecendo aos 21 anos e ela fala, vai meu filho, e logo a gente vai se encontrar. Enquanto ele está no desencarne lá na cama, no leito, ela se enforca. O enterro Nossa. houve em conjunto, Uhum. porém ele havia lá, mas ela não via, Não porque via. a gente não vai vibrar no mesmo padrão, não estamos na mesma sintonia. Então, sofre quem vê a situação acontecendo e aquela pessoa que está perturbada, ela está desencantada com a vida, e é diferente no caso de quem desencarna pelo suicídio, que se sente vivo. Já nesse caso, pela justiça divina, a pessoa tem a consciência que está morta. Ela Certo. tem a consciência que conseguiu o seu intento, mas que não vai realizar o seu objetivo. E talvez em uma outra ocasião, Uhum. lógico, mas isso vai poder demorar muito e muito e muito tempo e o merecimento. Então a gente tem que ficar alerta sobre isso. E Com outra coisa também certeza. comentada, Sônia, é sobre o Vale dos Suicidas. A gente vê esse comentário também foi mencionado na obra espírita chamada Memórias de um Memórias do Suicida. suicida. Isso. Essa região, gente, ela é uma região onde magneticamente esses irmãos que desencarnam pelo suicídio, por afinidade, por Uhum. sintonia, eles são encaminhados para esse local. Para que não possam, vamos supor, se eu estou num ambiente mais elevado, um suicida chega lá desequilibrado, não tem como, nem é bom para ele, não vai conseguir, e conturba o ambiente que já está num padrão vibratório diferenciado. Diferente. Então, Uhum. eles precisam estar num ambiente adequado às suas necessidades. Agora, imagina você estar num ambiente desse, você já está desesperada com a sua situação e se deparar com N irmãos desencarnados na mesma condição. Olha a situação. Que sintonia, né? Enorme. Porém, esse ambiente, nós sabemos que ele não está abandonado. Pela misericórdia divina, o livro relata que lá existem, gente, a legião dos servos de Maria. São esses irmãos socorristas que são sobre os desígnios de Maria, mãe de Jesus, que ela se incumbiu de cuidar dos suicidas. Olha que coisa maravilhosa. Mas todos eles são assistidos no tempo certo. Como eu falei, eles ficam abandonados? Não, não ficam. Uhum. Ninguém deixa de ser auxiliados. Mas, pelo estado de perturbação, daqui a pouco a gente chega no nosso tempo, né? É. Mas 5 ainda tem, minutos. ainda tem. 7 minutinhos, né? Pelo estado de perturbação, Sônia, eles ficam tão cristalizados naquela sua condição que eles não veem as pessoas que querem lhe ajudar, mas Uhum. tem toda uma assistência conforme a necessidade de cada um. Cada caso é um caso, todos eles, no momento certo, vão ter todo o aparato, toda o meio de vida, de ajuda que É Jesus, o muito Pai amor que amado, eles recebem, né? exatamente vai lhes conceder. Aí também tem um fator muito importante que a gente agora vai tocar. Como nós aqui podemos ajudar quem está passando por algo nesta situação? Como é que a gente pode perceber? Uhum. Com muito amor. Muita Parando para compreensão. ouvir, olhando não só com os olhos desses olhos daqui, mas com os olhos Coisa de do coração. coração. Porque, infelizmente, ainda, pelo nosso estado evolutivo, nós ainda somos muito voltados a nós. O egoísmo, o orgulho. Então, às vezes, a gente não se permite ver como deveríamos já estar vendo esses É irmãos que estão em nossa verdade. vida. É Não é verdade. verdade? Às vezes, a pessoa chega para você, eu queria falar com você. Aí você já vai dizer, que é? Oi, diz aí. Olha Você o já vai tempo. dando um cheiro para lá. É verdade, era, Aí, né? mãe, não sei o quê. Diz. Aí você já dá um tom que a pessoa já vai esfriando. Então, às vezes, 1 minuto salva uma vida. Você Eu não já vi ouve, né? situação. Você não tem Então, eu já tempo vi de ouvir. situação.
eu já vi situação de pessoas dizerem assim, nossa, tal pessoa me procurou, mas eu disse que não podia falar com ela no momento e logo em seguida eu soube que ela suicidou-se. Imagina a cabeça da... Não é não? Exato. Ah, outra situação. Olha, esse é o último capítulo da novela, daqui a pouco eu falo com você. Não, gente, a gente tem que É aprender precioso um a minuto. um minuto. A gente tem 24 horas no dia. Será que a gente não tem 10 minutinhos para parar, serenar a mente e os corações e procurar ouvir, mas ouvir com vontade mesmo, com querer o que essas pessoas têm para nos falar? Às vezes ela desabafando, e você, quando está estudando, você já tem meios, algumas ideias, e já vai pedindo para Deus, Deus, me dás alguma solução para que eu possa externar para essa pessoa. Uhum. Então, são meios da gente interagir e de ajudar a pessoa a não ir por este caminho. Então, são esses fatores importantes que Jesus nos pede, amai ao próximo, né? Como eu vos amei. Vamos fazer isso. Vamos também não julgar. Muito pelo contrário. É rogar com muito amor. Principalmente aqueles que cometeram um ato. O que a gente pode fazer por eles, Sônia, é Uhum. através de orações. Quantos depoimentos a gente já ouviu deles dizerem, nossa, as preces de vocês são como bálsamos, é como um orvalho serenando, caindo sobre nós, nos dando alívio, porque cai sobre eles, aí vai dando aquele alento, vai serenando, eles vão conseguindo se equilibrar, sair meio que daquele transe, para que possam ser auxiliados. Com É certeza. respeitando-os com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. É conduzi-los através de meios virtuais para tratamentos espirituais, porque a gente tem o remédio, muitos precisam da medicação terrena, claro, mas o remédio apazigua, mas o tratamento é na alma. Então, a gente tem meios, palavras, o evangelho, é Jesus, que eu falei que é a profilaxia, é o evangelho, é os ensinamentos, é conduzi-los para que eles possam já ter outras ideias na mente e desviar o único pensamento que tem, que é o do suicídio. Com Então, a certeza. gente, nessa caridade, Sônia, a gente pode, com muito amor, ajudá-los, fazê-los não irem por esse caminho. É pensar em conjunto, não ao suicídio. Amar a nossa vida, respeitar, saber que estamos aqui por um período, que precisamos passar por dificuldades, mas aquilo que nos chega, se nos chega, é porque nós já temos condições, capacidade para resolver. Se não conseguimos só, vamos pedir ajuda, não vamos ter vergonha se erramos, vamos levantar a cabeça e corrigir. É para Uhum. isso que nós estamos aqui. Não somos melhores que ninguém, nós somos espíritos a caminho da perfeição, não somos perfeitos ainda. Então é errando, é acertando, e assim a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai ajudando também. Então, são esses ensinamentos, essas reflexões que a doutrina nos concede, que nos faz refletir, nos faz cada vez mais amar de paixão essa doutrina. Doutrina que é para todos, respeitando todas as religiões. É uma doutrina para nós, Confortadora, né? portadora, consoladora, Consoladora. console os que ficam e que abençoe, que console também os que vai, os que estão em volta da gente ouvindo. Então, esse foi o propósito dessa noite. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais estudos virão por aí, e pela fé a gente vai conseguindo cada vez mais, afastando esses pensamentos errôneos, dizendo não ao suicídio, auxiliando a todos que passarem por nós com muito amor, com muito querer, agradecendo a nossa espiritualidade que nos assiste, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, ao Pai Maior, por tudo que nos concede. Agradecendo a ti, Sônia,
por me ajudar na noite de hoje e que possamos, né, cada vez mais unidas perseverar com o nosso propósito, a divulgação da doutrina, essa divulgação de amor, de paz e de bênçãos. Exatamente. Muito obrigada. Maravilhosos ensinamentos, muito Agradeço. explicativo e que de fácil entendimento, né, para todos nós. Foi maravilhoso. Um grande abraço. A casa agradece, nós agradecemos, todos aqui que estão presentes, virtual, e que depois vão ver novamente no YouTube, né? Porque Isso, todas as nossas palestras ficarão lá gravadas. Não é exato. isso? Então, eu vou fazer os avisos finais e depois eu passo a palavra para você fazer a prece final. Tá certo? Tá bom. Pronto. Obrigada. Então, mais uma vez, o meu grande abraço. Foi muito, muito linda a sua palestra, muito explicativa. Bom, Obrigada. e vamos aos avisos, né? A todos vocês que estão aqui nos acompanhando nessa live, todas as lives que nós estamos promovendo na terça, quarta e quinta, né? Então, todas elas ficaram gravadas. Vocês podem acompanhar na página do NEAM, no Instagram e no YouTube. E na página também tem um link que é para o tratamento à distância. Então, só coloca o nome, o endereço certinho. Vocês podem, colocando nesse link, depois pode sair para dar oportunidade a outras pessoas também de recorrerem a uma ajuda. Temos também a campanha do quilo, que nós vamos envolver todos os domingos, às 7h30, chegando ao NEAM, não precisa ser trabalhador, né? Então, chegando com roupas adequadas, para quem não é de risco no momento, quem que está vendo a campanha presencial, com roupas adequadas, calça comprida, blusinha de manga, sapato fechado, sem esquecer a máscara e o álcool gel, né? É muito importante nesse momento. Temos também os plantões do NEAM para as doações, que é na quarta, normalmente é na quarta e na sexta, de 14 horas às 16h30. Só que, especialmente amanhã, não terá, vai ficar transferido excepcionalmente essa semana para o sábado, porque muitas pessoas não têm condições de levar e tem que fazer as doações já do Natal, então que seja para a entrega, quem não pode ir durante a semana. Então, esse sábado vai ser especial. Muito também, agora foi muito prazer estar aqui com você, a primeira vez que estou aqui também, e que receba meu abraço mais uma vez, Hélida, por ter me ajudado também bastante. Novos métodos, né? E eu peço... Meu coração está sentindo. O nosso também, a todos aqueles que aqui estão, um grande abraço da coordenação do NEAM, nós que fazemos a casa e que Jesus nos abençoe sempre. E eu passo a palavra para você, para que possa proferir a nossa prece de encerramento. Então, elevemos o nosso pensamento, unindo nossos corações ao Mestre Jesus, o nosso guia, e juntamente elevando mais ainda ao nosso Criador, que juntos possamos cada vez mais nessa sintonia de paz, de amor, de resignação, perseverar na fé, na esperança. Mestre Jesus, como somos gratos por tudo que nos concedestes. Que possamos, através do Consolador prometido, cada vez nos fortalecer mais. Procurar nessa nossa jornada evolutiva os caminhos do bem, do amor ao próximo, praticando a caridade, a fraternidade, o perdão, o amor. O amor que nos eleva, que nos move, que nos dirige ao nosso Pai.
Obrigada por tudo que nos foi concedido esta noite, pelas palavras aqui proferidas, que possamos levar essa mensagem como remédio, como antídoto para esses irmãos necessitados do tema da noite. Que possamos salvar vidas, que possamos cada vez mais dizer não ao suicídio e sim à vida. Obrigada, mestre. Obrigada ao mentor da casa, obrigada aos nossos mentores por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Neste momento, pedimos permissão a toda a espiritualidade, nosso mentor que conduz este trabalho maravilhoso, Aristides Monteiro, e a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de trabalho, de levar a palavra de Jesus, os ensinamentos a todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados. E pedimos a permissão para darmos por finalizado este trabalho da noite de hoje. Muita paz, muita luz a todos aqueles que seguem para as suas casas, seus lares, iluminados por Deus nosso Pai. Muita paz a todos. Que assim Muito seja. obrigada mais uma vez, querida. Foi um prazer Beijo a todos. enorme, um beijo enorme. E na paz. Você também fique na paz. Todos nós. Assim seja. Um abraço.